Bom dia, pessoal. Mais um cardio, mais uma live, mais pergunta para vocês. Bora banha? Que foi, Dorothy? Você quer sair? Vai, filho. Você quer entrar? O que você quer, filho? Fica aí, fica. Bom, vamos lá, mais um banho, vamos falar do que vocês gostam de fazer aí. Ganhar massa muscular, perder gordura, que é bom, né? Vamos começar pelas perguntas do Instagram, que já estão se apinhando aqui. Anderson Sux, tenho 18 anos, comecei a academia há 1 ano e meio. Sou ectomorfo, fui de 59 para 92. Cara, em 1 ano, você foi de praticamente 33 quilos de ganho. Primeira coisa que, se isso aconteceu, você não é ectomorfo, né? Pelo menos não naquilo que é a tua... Não aquilo que é a tua genética, né, meu? Pergunta pra qualquer ectomorfo, vê se ele ganha 33 quilos no ano. Não ganha. Agora, 33 quilos em 18 meses... Pô, meu amigo, sai quase 2 quilos por mês. É muita coisa isso daí. Tem que ver se você não ganha uma gordura junto com isso, né? Mas com certeza, isso não é ectomorfo. Tati do Soares, quais seriam os sintomas de resistência à insulina? Tati, vamos falar dos mais importantes. Primeiro, aquele que você sente que você come e de repente dá uma canseira, uma leseira, que você fica mal. Isso é um sintoma de resistência à insulina. Outro sintoma de resistência à insulina é uma fome que não passa. E principalmente fome à noite, tá? Isso são sintomas de resistência à insulina que você pode perceber em você, tá? Mas os outros, né? A acantose nigricans, que são manchas provocadas por atividade de uma célula da pele que chama melanócito, né? Isso daí só acontece quando a gente tem, por muito tempo, e muito alto. Então presta atenção nisso, foca nisso que eu acho que é mais importante. Kelvin Williams, tenho 16 anos, estou em busca do shape, estou em bulking. Kevin, não usa esse termo porque você vai fazer bobagem. Você vai ver atleta fazendo bulking e você vai achar que é a mesma coisa para você. Se você tem 16, a curva de ganho é um pouco mais complicada, é um pouco mais difícil. E se você tem 16, você precisa fazer cardio todo dia. Principalmente porque você tem 16, porque você já melhora o que é o funcionamento do seu organismo desde já. Então, deixa esse bulking de lado, vai no nutricionista, programa um ganho, que seja um ganho sustentável. Cara, cardio é a tarefa de casa de todo culturista, meu. Não tem essa, pode ver. Em período de competição ou em período de ganho de massa. Sara Zaguiar, qual a importância do exame de ácido metilmalônico? Metilmalônico, Sara, a gente mede principalmente paciente vegetariana que tem vitamina B12 aparentemente normal, tá? O ácido metilmalônico, ele ajuda a gente a saber o nível de estoque de B12 intracelular, que é o que é mais importante em paciente vegetariano, né? Porque às vezes acontece. Você pede uma vitamina B12 para um paciente que, né, faz restrição de carne ou de proteína animal e aparentemente ela vem normal, mas é um paciente que tem sintoma, principalmente sintoma neurológico, né? Então, o exame para avaliar isso é o ácido metilmalônico. Marcelo 62, Marcelo, sofro com glúten, tenho crise de enxaqueca horríveis ao ponto de internar no hospital. Descobri há 2 meses. Existe algum suplemento que ajuda nessa intolerância ou para melhorar a qualidade de vida? Marcelo,
A melhor coisa que você tem que fazer é evitar o glúten, né, meu? Agora, processos de intolerância, assim, eles estão muito ligados a outros tipos de sintoma, né? Ou inflamatórios ou alérgicos. Então vale a pena você ver isso daí, né? Tem uma asma maltratada, né? Às vezes um skin rash que não melhora ou te acompanha, né? Algum tipo de eczema. Mas o melhor, cara, é evitar o glúten. Não tem muito segredo, não. Mabel Pimenta tem 40 anos, está indo fazer o teste físico para o Exército Americano. Alguma dica? Fazer uso de creatina pode dar alteração do sangue? Mabel, pode aumentar o seu nível de creatinina, mas é pontual, tá? Não é nada absurdo assim se você ficar tomando entre 3 e 5 gramas dia. E o Izuki, tomar pré-treino com café e Monster, acho que você tá pedindo para infartar, né, meu? Não faz muito sentido isso não. Vai passar mal pra caramba. Não faça isso. Não faça isso que dá ruim. Bom dia, meus banhentos dos Estados Unidos. Bom dia, meus banhentos de Portugal. Portugal é bom. Portugal agora é 11 da manhã. Aqui, 7h16. Horário de Lisboa. 11h16. Aí, Estados Unidos tem que saber que lugar que é, né? Mas tá aqui, Osmar Barquilha. Tem problema em treinar de domingo a domingo sem desconto? Tem ácido úrico alto, faz tratamento, isso atrapalha o treino. Na verdade, teu treino ajuda a baixar seu ácido úrico, né, Osmar? Então, se fosse você, eu realmente treinaria de domingo a domingo. Agora, o que tem que fazer? Cara, tem que organizar o que é a sua rotina de treinos, né? Porque se você aumentar muito a frequência dos seus treinos, pode ser que isso não seja produtivo. É uma questão simples, né? Você não dá tempo de recuperar a musculatura. Matheus Gamer, Monster com creatina não faz nenhum sentido, porque primeiro, creatina antes do treino não varia nada. Segundo, o Monster tem cafeína, né? Então, tem uma competiçãozinha entre esses dois. O Samuel Piva, 250 mg de Durateston por 20 semanas. Bom para o primeiro ciclo? Não, Samuel. Com certeza não. Você vai conseguir atividade androgênica junto com a atividade anabólica e outra. Você não está falando como é que estão os seus exames, né? Quanto que é a sua testosterona? A testosterona de 650, 700, né? O trade-off pode não ser bom. Aliás, não será bom, né? Você vai ter que fazer um TPC, a testosterona vai voltar para 350, 400. Segunda coisa, você vai ficar dislipidêmico. Você vai ter alteração do seu colesterol. Terceira coisa, você vai ter alteração da sua pressão arterial. Então, não vejo vantagem para você simplesmente do nada sacar 250 mg de Durateston por semana. Aliás, te aconselho a não fazê-lo. Henrique Brandão. Henrique, a gente ainda não tem data para Portugal. Era pra gente ir agora em setembro, mas tanto eu quanto a Roberta, a gente tá lotado de compromisso e não deu. A gente só vai parar de final de semana, pra você ter uma ideia, dia 10 de dezembro, meu. Então não... Pra esse ano a gente não consegue ir. Mas, ano que vem, é bem provável que a gente esteja aí com você. Richard Bettin. Em relação ao treino na gestação, mulheres têm sangramento com carga baixa. O médico manda parar de treinar, mesmo com carga baixa. Sim. Sangramento na gestação, Richard, não é uma coisa simples, né? E, de fato,
Se você começa a ter sangramento na gestação e ele começa a ser recorrente, inclusive é uma das coisas que os obstetras, né, eles recomendam que a mulher faça repouso. Né? Lembra que treinamento na gestação, cara, primeiro, não dá para ser um treinamento intenso. Segundo, não pode ter impacto. Lembra que o útero ele é suspenso, né? Na pelve tem 5 ligamentos que seguram ele aqui assim, né? 2 de lado, de frente, e ele fica balançando lá dentro. Se você ficar balançando aquilo muito, por exemplo, em corrida, a tendência é você ter uma movimentação que provoque alteração do que é a dinâmica do sistema. Útero, placenta e feto. Então não tem muito como você desafiar esse tipo de recomendação. Tá? Se tem sangramento, aí o tipo de estímulo tem que ser outro, né? Aí tem que ser flexibilidade, né? Tem que ser coisas que não envolvam, né, um esforço grande, né? E que de certa forma consiga fazer de uma forma passiva. Carlos Freire pergunta por que não é recomendado para adolescente de 16 anos fazer bulking e cutting. Porque bulking e cut, Carlos, você faz quando você é um atleta maduro, né? Quando você tem 16 anos, você ainda está treinando base, parceiro. É a mesma coisa que falar assim, eu acabei de dirigir, eu estou começando a pilotar corrida em Interlagos. Parece, você acabou de aprender a dirigir. Você vai bater o carro, é isso que você vai fazer, né? E se bobear, você vai morrer, né? Imagina uma batida com carro de corrida. Então não tem muito sentido, né? Vocês têm que entender que bulking e cutting, gente, são termos que a gente usa para atleta, é outra, não tem nada a ver com quem treina na academia. Pra você ter uma ideia, eu nunca fiz um bulking, não faz sentido, né? Quando você fala de atleta, quando você fala Ramon, Júlio Balestrin, Rafael Brandão, né? Aí você pode falar de bulking, que são caras que são extremamente massivos, né? E que vão ter um ganho de massa muscular relevante nisso. Mas sabe, eu preciso que vocês entendam que o termo é importante, né? Porque senão você vai procurar bulking, aí você vai querer fazer o que um atleta, sei lá, norte-americano faz. Tinha há uns 4 anos eu vi isso. Chegava no final de semana, ele consumia 14 mil calorias por dia. Cara, sabe o que são 14 mil calorias por dia? É muitas vezes o que uma pessoa de dieta consome na semana. Ele consumia em um dia. Você acha que você vai conseguir metabolizar isso? Não de um jeito positivo, né? Você vai conseguir ficar com síndrome metabólica, você vai conseguir fazer ganho de gordura. É o que muitas vezes acontecia, né? Há anos eu treino na academia do meu prédio, né? Pelo menos uns... A gente mora aqui, acho uns 5, 6 anos. Mas antes disso, eu treinava em academia normal de academia, né? E aí eu vi uma galera fazer bulking. O sujeito ganhava lá 30 quilos, completamente disforme, rosto arredondado, parecia que explodia, né? Barriga, sabe? Ficava aquele cara, parecia um trator. Aí, eu preciso secar. Aí pro cara ficar bom, ele tinha que perder 33 quilos, 35 quilos. Quer dizer, que ganho foi? Foi basicamente gordura, né? E água. Então, não se iludam com esse negócio do bulking e cutting. Já falei pra vocês, cansado de falar. Não é uma coisa que é produtivo. Bom dia, Bruna. Obrigado. Bom dia, Nicolas Ramos. Jonathan, 27 anos, gosto do meu trabalho, gestão de projetos. Mas sempre amei de paixão nutrição. Pensando em cursar na São Camilo. Medo de trocar algo que eu já gosto de trabalhar para outra coisa. Conselho? Jonathan, assim, cursar na São Camilo
é cursar numa das melhores universidades de nutrição, faculdade de nutrição do país. Então, não tem como ser ruim, né? Vamos começar por aí. Agora, eu gosto, por exemplo, de aviação, mas eu não vou ser piloto, cara. Eu gosto muito de automobilismo, mas eu não vou ser piloto de carro, né? Eu, no máximo, vou fazer um curso de direção ali no Interlagos, né? Eu vou pedir para meus amigos que são comandantes, quando eu estiver num voo deles, de assistir o pouso e a decolagem da cabine, né? Vou fazer isso, cara. Mas entenda que o fato de você gostar é porque você só conhece a parte que te interessa. A hora que você descobre tudo isso, e aí vai ter coisa que você não vai gostar tanto assim, vai pensar que, igual toda profissão, tem uma parte chata, né, meu? O que eu falo para meus alunos do Interligas que vão prestar residência, né? Eles falam, pô, que residência eu escolho? O que eu falo para eles é, escolha uma residência onde você gosta da parte chata. Então, isso é uma coisa importante. E se você não estudar nutrição, não tem como você saber qual parte é chata, né? Agora, é o que eu te falei, né? Se você consegue encaixar na tua profissão uma faculdade de nutrição, uma São Camilo, você vai ter uma baita satisfação, cara. É o que eu te falei, você está fazendo uma das melhores faculdades de nutrição do país. Então, não tem como ser ruim, entendeu? Agora, se você tiver que largar a sua carreira para fazer isso, aí, John, eu já falo, cara, fala com um nutricionista, vê se você consegue acompanhar as coisas, né? Então, isso eu acho que é o principal, tá? É você conhecer a profissão que você, de repente, está com vontade de seguir. Igor Girardi, por que bodybuilder prefere arroz branco ou integral? Preferência pelo paladar ou é coisa nutricional? Tem as duas coisas, né, Igor? Primeiro que o arroz branco ele tem um pouquinho menos de caloria do que o arroz integral, porém, o que é o trade-off? Né? O que é a troca? Ele é absorvido mais rápido, então é fácil você errar na quantidade do arroz branco. Pensa o seguinte, você está atravessando não sei se sabe o que é pinguela. Pinguela no interior era uma ponte que era um tronco só, tá? Então é um tronco. Você pode atravessar essa pinguela andando com cuidado, você pode atravessar correndo, né? Qual é o mais perigoso? É você atravessar correndo, né? É só um tronco. Você tem que correr e se equilibrar ao mesmo tempo. Então, quando você opta por um arroz branco, qualquer erro na tua programação de dieta pesa demais. A chance de escorregar é outra coisa, né? Então, fica a dica, né? Se você vai atravessar o rio pela pinguela, não corra, vai devagar, menor chance de você cair. E se você não está habituado a usar arroz branco, faz o seguinte, põe uma refeição, tá? O que são sinais de que caiu bem para você? Seu estômago está leve, você não sentiu cansaço, sonolência depois, pelo contrário, você sentiu energia, disposição, e que você sentiu fome na hora que você tinha que sentir fome. Agora, e quarto, que te satisfez, tá? Agora, o contrário é verdadeiro. O que é sinal que o arroz branco não bateu para você? Primeiro, você vai sentir vontade de deitar e dormir depois que comeu. Segundo, não vai te satisfazer. Terceiro, que ele pesou para você no estômago, tá? E quarto, ou que você sentiu fome até a refeição seguinte, ou que você, na refeição seguinte, ainda estava hipersaciado. Então, isso é importante quando você vai escolher um carboidrato. Pode ver que todo atleta ele tem o seu carboidrato ideal, meu. Ele tem a sua escolha, ele tem aquilo que faz mais, que ele se sente melhor.
E nem sempre é um carboidrato de rápida absorção ou de lenta absorção, conforme a gente imagina, né? Não, olha, tem que ser arroz branco tal hora. Cara, se o cara se sente bem com arroz integral, o sujeito se sente bem com macarrão integral, o sujeito se sente bem com batata doce. Eu sou da opinião que você sugere um determinado para o atleta baseado naquilo que é o critério racional, científico daquilo, velocidade de absorção, índice glicêmico, carga glicêmica, volume alimentar. Mas se o paciente ele se sente bem com outra coisa, claro que não dá para ser bomba de chocolate, né? Arnold. Claro que não dá para ser bomba de chocolate, mas, né, é importante isso. Cauê Silva. Por que é difícil encontrarmos... Cauê. Porque é uma atividade diferente, né, meu amigo? É uma atividade muito diferente. Não é razão, é outra coisa. Priscila Marques, bom dia. Joelson Pereira, tenho um cálculo renal. Já retirei 2 via cirúrgica. Médico disse que já tenho predisposição. Acho que no meu caso posso tomar creatina? Joelson, não tem nada a ver, né, a creatina com cálculo renal, tá? Então, precisa ver outras coisas que você faz na sua rotina que podem culminar nisso, né? Tem questões até anatômicas do seu sistema pielocalicial que pode favorecer você fazer cálculo renal. Mas creatina não tem nada a ver com isso. Osmar Barquilha de novo. Conforme a mensagem anterior, o treinador já ajustou o treino para ABCDE. Estou conseguindo internar todos os dias. Por ver você e o tiozão. Isso é uma ajuda diária contra o desânimo. Obrigado, minha vida mudou. Osmar, é esse o objetivo. Se você se sente bem, cara, faz isso. Adal Eber Macedo. Benzatil. Minha namorada não sua. Não transpira. Fazemos cross e musculação, e mesmo com treino intenso, ela não transpira. Pode ser hipotireoidismo, pele ressecada, ganho de peso, cansaço? Na verdade não, né, Weber? Pode ser baixa capacidade física mesmo, né? Conforme ela for aumentando a capacidade física, cara, ela vai transpirar, né? Pega um bom personal e põe na mão dele para ver se ele não consegue fazer ela dar uma transpirada, né? Se ela tá com ganho de peso, se ela já tá acima do peso, ela com certeza está descondicionada, né? Se ela vem num ganho de peso e já está com excesso de peso, ela está descondicionada, tá? Por que isso é importante? Porque muitas vezes uma pessoa com excesso de peso, ela se condiciona. E essa é uma situação onde não necessariamente ela está perdendo peso, mas com certeza ela não está ganhando peso de gordura. Por isso que a avaliação física é importante. Quando você vê uma pessoa ganhando peso, mesmo que ela tenha excesso de peso, tá? Só que ela está ganhando mais músculo que gordura, ela está se condicionando. Quando você vê uma pessoa com excesso de peso e que está ganhando peso, e quando você faz a avaliação é gordura, ela está descondicionando. O inverso também é verdade. Se você pega uma pessoa com perda de peso e ela está ganhando massa e perdendo gordura, ela está se condicionando muito provavelmente. Se ela está perdendo peso, mas ela está perdendo massa muscular, ela está se descondicionando. Então, isso é complicado. Henrique Cardoso, 1 mg 3 vezes por semana de anastrozol diminui quanto o estradiol? Então, não tem uma resposta certa para isso, Henrique, porque a produção de estradiol não é constante, né? Precisa ver quanto de testosterona você está tomando, se você está tomando, precisa ver o teu nível de estradiol. É por isso que a gente fala,
não faz, né, ciclo nas coxas. Pelo amor de Deus, procura um médico, senão, primeiro, você não tem garantia que aquilo vai funcionar, e segundo, você fica completamente sem parâmetro, né, meu? Luiz Fernando, gostaria de começar a treinar às 5h30, porém levanto às 5. Você indica comer antes e depois do treino? Luiz, eu, por exemplo, não como. Eu tomo uma dose de whey, né? E é complicado porque, assim, o músculo ele usa glicogênio. Demora 4 horas para você fazer glicogênio. Então, você tem que pensar o que você vai comer à noite antes de treinar. Não necessariamente à noite antes de dormir. Não necessariamente a hora que você acordar e ir treinar. RZ Tático. Tenho 49 anos. Faço treino de alta intensidade 3 vezes por semana. Tenho 85 quilos e não sei tomar whey creatina. O básico para isso, né, é o seguinte. Creatina, todo dia, na refeição que você faz depois do treino. Essa é a primeira coisa. Ah, mas você treina 3 vezes por semana. E os outros 4 dias? Os outros 4 dias você toma creatina depois do café da manhã, tá? É melhor depois de uma refeição. 3 a 5 gramas costuma ser o suficiente. O whey protein, no dia que você não treina, 2 doses de manhã, 2 doses de noite. Primeiro porque de manhã e de noite você tem um aumento fisiológico da resistência à insulina. E o whey ele ajuda no que é a função desse hormônio. E no dia que você treina? No dia que você treina, whey antes e depois do treino. 1 hora, 2 horas antes e logo depois do treino. Luiz Felipe, quanto tempo é o ideal ficar sem comer para iniciar o cardio em jejum? Pergunta de quem está passando a madrugada acordado, né? Luiz, é assim, geralmente o jejum é uma coisa pré-estabelecida, então você pode estabelecer 4 horas, 6 horas, 8 horas, né? O comum a gente falar de uma noite de sono, então ao redor de 6 a 8 horas, tá? DJ Hugo, tenho 34 anos, voltei a treinar após 3 anos parado, eu estou tomando termogênico aliado à dieta. Quanto tempo posso utilizar o termogênico? Eu não usaria, na verdade, viu, Hugo? Eu não usaria por uma razão muito simples, né? Termogênico não emagrece. Não sei se te contaram isso. Não empreste o seu iPhone para ninguém sem antes fazer. Nossa, cara. E é muito fácil você fazer resistência ao termogênico. Então, não recomendo. Bruna, meu pai tem 73 anos, tem ácido úrico alto e está em crise. Um nutricionista indicou uma dieta rica em proteínas e frutos do mar e pobre em frutose. Bruna, para mim não faz tanto sentido assim, tá? Principalmente se você tem ácido úrico alto, normal a gente dá uma baixada no nível proteico, né? Isso é o convencional, tá? Agora, se ele está em crise, ele tem que tomar medicação também, né? Rafael Moutella, bariátrica em dieta, 21 de BF. Treino ombro, B, peito, ombro e peito, perna, costa e abdômen. D, bíceps e tríceps, descanso. Uso whey, creatina, betalanina e vitamina. Jogo futebol como goleiro 5 vezes por semana. Alguma dica? Não sei, Rafael, depende do que você quer fazer, né? Dependendo do nível que você joga futebol, você vai acabar comprometendo aí o que é a sua adaptação à musculação. Mas se você está bem com você, cara, aparentemente está bem dividido. SNTV, obrigado. Vinícius Luiz, meu avô fraturou o fêmur há 4 dias. Fez uma cirurgia para colocação de haste e parafuso. Qual o tempo médio de recuperação, considerando a idade dele? Falta sempre falar a idade dele, né, Vinícius? Você não falou. Né? Outra coisa,
Tem que ver o tipo de fratura, uma fratura cominutiva, né, uma fratura de alta energia. Provavelmente seu avô teve uma queda ao solo e fez uma fratura, né, porque ele tem o osso mais fraquinho, né? Então a tendência é um tempo de recuperação mais longo. Mas, cara, varia muito do que é a condição cirúrgica isso. Porque às vezes a gente consegue fazer uma cirurgia dessa e consegue fazer mobilização no foco da fratura no sentido de compressão. Então a gente põe o paciente para andar. Às vezes é uma fratura que não permite isso. Então a gente põe o paciente em repouso, o que faz demorar mais ainda a recuperação. Agora, o que tem que fazer com certeza? Tem que fazer a avaliação nutricional do seu avô, meu. Porque osso, ele não cicatriza com parafuso e haste, né? A haste e o parafuso mantém o osso no lugar que ele tem que estar. São as condições nutricionais do paciente que vão interferir positivamente na recuperação, tá? De cara, eu já te falo, procura um Nutri para começar. Whey e vitamina D, tá? São coisas que vão dar uma boa diferença aí, né? E claro, se ele, né, tiver osteoporose, pensar em uma suplementação de cálcio. SNTV. Perdi muito com a dieta carnívora, 15 quilos. Porém, iniciei esteroides para hipertrofia e sinto que o corpo pede carga. É assim mesmo? É assim mesmo, né? Agora, SNTV, a gente não usa o esteroide para hipertrofia, a gente usa para treinar mais. Uma dieta carnívora, né, principalmente se ela é exclusivamente carnívora, ela tende a ser cetogênica. E uma dieta cetogênica, ela tem perda de desempenho esportivo. Isso é qualquer paper que você encontrar, tá? Tudo que você for estudar, os dados mostram isso, tá? Então, eu acho que você colocou aí a carruagem na frente dos bois, cara. Você tinha que primeiro trocar fazer esse alimentar, o que não é fácil. Porque você não troca de uma vez, você não começa a comer carboidrato no dia seguinte, senão você vai inchar que nem uma pipa, tá? Você começa a colocar uma vez por semana, 2 vezes por semana, né? E também não coloca dias consecutivos. Então coloca segunda e quinta, segunda, quarta e sexta. Olha, aí começa a colocar um dia consecutivo. Segunda, terça, e aí... Só um segundinho aqui. Pronto. Só ganhar um bloco aqui. Ai, ai. O pessoal não pensa, mas tudo bem. Então essa transição tem que ser devagar, né, CNTV? Você não pode sair moendo. Eu acho que faltou aí estratégia para você, meu. Priscila Marques, 28 anos, 111 quilos. Onde devo começar o processo para emagrecer? Com certeza dieta, né, Priscila? Sedentarismo não causa excesso de peso. E assim, se a gente for calcular seu IMC, com 111 quilos, para dar abaixo de 30, você precisa ser bem alta. Então, o que acontece aqui? Você tem que começar por onde você erra. E onde você provavelmente erra? Está errando na alimentação. Agora eu vou fazer um parênteses. 111 quilos é bastante peso. Então você não está fazendo pouco errado, você está fazendo muito errado. O que sugere que existe uma questão comportamental importante por trás. E essa questão comportamental, ela não é tratada só com um nutricionista. Você precisa de um psicólogo junto e que seja especialista na questão de transtorno alimentar, para você ter um suporte bom. Senão você vai receber uma dieta e você não vai fazer, né? Simplesmente não vai fazer. Ou então você vai ficar procurando argumento para você furar a dieta. Ah, só isso aqui. Ah, mas no final de semana. Ou então, você vai fazer pior. Você vai começar a trocar os alimentos e achar que aquilo cabe na sua dieta, né? E aí você vai ter a sensação que você está fazendo dieta porque você nunca controlou sua alimentação, né? E não está tendo ganho. Controlar a alimentação não significa que você vai emagrecer. Controlar a alimentação significa só que você está ajustando o que você está consumindo, né? Isso é o primeiro passo para fazer dieta. O segundo passo
é você, a partir de uma alimentação controlada, consumir alimentos que sejam adequados para o teu objetivo. E é aí que a coisa fica difícil, né? Comer de 3 em 3 horas, quando você vai comer coxinha, pastel, chocolate, é fácil. Quando você vai comer comida, iogurte, castanha, arroz, feijão, aí é bem mais difícil. E de verdade, não começa com medicação, tá? Por quê? Você tem que aprender saciedade. E se você começar com remédio para perder peso, você nunca vai aprender isso. E você vai estar fadado a ganhar todo esse peso de volta. Então, preste muita atenção. Eu acho que de todo mundo que mandou pergunta que eu li até agora, a tua é a mais importante nesse sentido. Porque se você começar errado, você vai terminar errado. Não tem nada que você comece errado que termine certo. E o certo para você é nutri mais psicólogo. Vinícius Luiz, 102 anos, Vinícius. Parabéns pro seu avôzinho, né? Precisa ver como é que tá a condição física dele. Mas ele é bem velhinho, então provavelmente vai demorar para consolidar essa fratura. Danilo. Coros Elosartana, Vecastem não lembro o princípio ativo, mas é para evitar trombose. Continuar jogando arginina durante o dia, será que pode? Ou ela não é tão forte assim? Não sei se esses remédios afinam o sangue. Danilo, é assim, suplementação ela só adianta se você estiver treinando, fazendo dieta, tá? Principalmente quando você usa um antihipertensivo, né? Você precisa perder peso, né? E isso não é desempenho necessariamente, isso é você corrigir a sua rotina e os seus hábitos. Se você só corrigir sua rotina e os seus hábitos, provavelmente você não vai precisar tomar antihipertensivo, porque existe uma curva de perda de peso versus diminuição da pressão arterial. Então, é a mesma coisa que seu Celta quebrou. Seu Celta quebrou, os 4 pneus estão furados, você está parado na marginal, aí você liga numa loja de peça e pede para mandar um aerofólio. Faz sentido, você não está saindo do lugar ali. Então, cara, é a questão do bom senso da escolha. Você precisa ter uma escolha que seja coerente com o momento que você está. Esse não é o momento de você usar arginina, cara. Esse é o momento de você fazer dieta lá. E a gente já falou sobre isso, né? Carlos Edu, tem o RCU. Sabe se a utilização melhora ou piora a doença? Alguma dica para doenças intestinais? Cara, é assim. GH tem uma relação com câncer de intestino se você tem ou polipose familiar ou se você tem caso de câncer de intestino na família. Então, se você tem qualquer doença de intestino, minha recomendação é não se arrisque. Jacob, 34 anos, 1,88 m, 106 kg, 11% de BF, natural, 16 anos de treino. Durmo e treino bem. Jacob, todo mundo fala isso. Então isso para mim não é parâmetro. Só como limpo. Índice glicêmico baixo, 4.200 calorias. Tá bastantinho, hein? Acima de 50 kg de gordura no dia não tolero. Fiz colecistectomia. Não consigo comer mais, subir de peso. Jacob, é assim. Eu acho que a sua dieta é uma dieta hipercalórica, né? Por mais que ela seja limpa. E que você precisa, na realidade, de ajuda para calcular isso daí. O que eu acho que você não está conseguindo subir de peso você não está conseguindo subir de peso no prazo que você gostaria, tá? Então, é outro papo. Se você está com uma dieta hipercalórica, tem pouca gordura, porque você tem colecistectomia pregressa, você tem um percentual de gordura baixo, e você não está tendo evolução, provavelmente seu erro está em tudo, né? Está no treino, está na dieta. E a gente precisa rever toda a estratégia que você está fazendo, tá? Então, eu acho importante nessa condição. Eu acho importante pra caramba você rever absolutamente tudo que você está fazendo. Seu treino,
Você tem feito progressão de carga? Você tem aumentado ou carga ou repetição a cada mais ou menos 3 semanas, né? Da ordem de 10 a 20%? Se você não tiver, essa é uma das razões de você não estar conseguindo desenvolver, né? Não seguir a dieta no final de semana também é uma das razões de caras que têm um físico já bom não conseguir desenvolver. Então tem que olhar tudo isso, meu. Darcy Lago. Como saber a intensidade correta do cardio para ter um bom resultado? O ideal, Darcy, é você fazer um exame chamado ergospirometria, onde a gente determina os limiares anaeróbicos e entende até onde o teu exercício é um cardio, tá? Patri Bussato, bom dia. O TDAH realmente pode sabotar uma vida regrada de treinos? Já teve casos? Patrícia, eu tenho casos, né? Mas eu tenho casos tratados, né? E aí é diferente. Porque o paciente tratado, ele funciona como uma pessoa normalmente normal. Então não é um problema, né? Leonardo Bisonho. Na luta aqui, mudando a vida aos poucos. Qual a importância de comer sempre na mesma janela alimentar, mantendo os mesmos horários, inclusive no final de semana? Tu e Roberto estão mudando minha vida. Abraço. Abraço, Léo. Bom, a importância é a mesma de você dormir sempre no mesmo horário, Léo. Pensa que se você dorme todo dia às 11 da noite, tá? Aí você tem um trabalho que você vai ter que dormir 2 da manhã. Você não vai se sentir bem. Agora imagina que você vai pegar um avião às 3 da manhã. Então você vai tentar dormir às 6 da tarde. Você vai conseguir? A alimentação, ela funciona sob o mesmo princípio, né? Estou falando isso para simplificar para você. Existem razões bioquímicas, fisiológicas que vão mexer com isso. Mas o mais importante é o fator hábito, tá? O fator hábito, ele é muito importante naquilo que é a tua rotina de alimentação. Por quê? Ele determina o seu comportamento. Então, você tem hora de comer, hora para sentir fome, hora para tratar sua fome. Bom dia, Logan, obrigado pelo carinho. E Yuri Gabriel. Tenho 17 anos, 1,78 m, 87 kg. Estudo 5 horas, 5 vezes por semana. Trabalho 4 horas, 5 vezes por semana. Treino musculação 3 vezes na semana e jiu-jitsu 3 vezes na semana. Durmo 4 a 5 horas por noite. Yuri, com 17 anos, 4 a 5 horas por noite, você fazendo isso, cara, a primeira coisa que você tem que mudar é o sono. Ou você dorme 7, ou o teu estudo vai pra cucuia, e o teu treino nem se fala, viu, meu? Aline Tamires. Graça e paz, Muzi. 35 anos, tratando processos, depressão e TDAH. Treino todo dia à tarde. Fico cansado, memória fraca, a atenção cai. Suplementação de pregnenolona pode me ajudar a recuperação física, mental e energia para manter o dia? Não, Aline. A pregnenolona, ela é uma estratégia alimentar. A partir da pregnenolona, o teu corpo faz progesterona, que na verdade é um mineralocorticoide, vai fazer você inchar, ou 17-hidroxipregnenolona, que depois vai virar 17-hidroxiprogesterona e vai dar a linha dos corticoides, né, que também vai fazer você inchar, né? Ah, ela pode virar DHA? Pode, mas é muito mais fácil ela seguir a linha dos corticoides, tá? Então, eu acho que é uma opção bem ruim, tá? Não tem nada a ver para isso. Luiz Alberto Viana. Estou passando por um Nutri, 1,75 m, 113 kg. Alguns exames deram alterados. CPK 989, ST e TGO 45, testosterona 338, ferritina 1.200, creatinina 1,44, HDL 42, TSH1. Você com certeza tem que ir no médico do esporte, né? Primeiro, tem que tratar essa ferritina tão alta assim. E segundo, tem que tratar sua síndrome MOSH, Luiz. 338 de testosterona num cara sobrepeso, obeso, né? Primeira hipótese diagnóstica é síndrome MOSH, tá? E se você não tratar, vai chegar uma hora que vai cravar seu desempenho
você não vai conseguir dar conta de seguir adiante. Vamos ver um pouquinho de Instagram hoje. Hoje a gente tem tempo. Oi? Pedro Henrique, posso usar creatina como orégano na pizza? Pedro, nada contra, só não vai ficar gostoso, né? Porque creatina não é uma coisa gostosa, você tá comendo areia. Anderson Sonsu. Tenho 18 anos, comecei a academia 1 ano e meio. Sou ectomorfo, fui de 59 anos. Ah, eu já vi você. Vamos ver aqui. Vamos ver 8. O Natan quer saber sobre lesão de bancar versus jiu-jitsu e musculação. Natan, lesão de bancar acontece quando você tem uma luxação no ombro, né? Quando ele sai do lugar. Isso significa que muitas vezes você vai carregar junto com você uma instabilidade no ombro, que para jiu-jitsu e musculação é bem ruim. Então, assim, se eu tivesse uma luxação no meu ombro, provavelmente eu optaria por operar para não ter a instabilidade que acaba restando, tá? Dominique Oda. Muzi, pode comer farofa para substituir o whey? Claro, coma farofa. Aí você vai aparecer no espelho e vai falar, whey, velho, o que aconteceu? Vai nessa. Gabriel Rolim Galvão. Pode falar sobre musculação na fase de crescimento em adolescentes? Minha mãe quer me tirar da academia. Pô, Gabriel, pelo amor de Deus, cara. Faça sua academia. Traga sua mãe pro banho, né? Bota ela para assistir o banho. Ela tem que ser uma das mães do banho, né? Pra ela fazer você fazer a coisa mais importante que tem, que é justamente exercício físico na tua idade, né, meu? Senão sem condição. 10.000 primos e primas. É isso que vocês podem Nossa. ganhar fazendo um TikTok. Vem! Gente do céu, o TikTok caiu aqui pra mim. É a terceira vez. Caramba. Por que será? Enfim. Estamos arrumando. Pronto. Que estranho isso. Vamos ver, onde que eu parei aqui, hein? First impressions. Obrigado. Bruno Moreira. 2 anos, sofri um acidente de moto, quebrei o rádio. Hoje ao treinar, eu noto inchaço e também não consigo fazer com a mesma carga de antes. O que posso fazer para melhorar isso? Pô, Bruno, eu vou te falar que acidente assim com fratura, cara, é difícil, porque é um bom tempo para você aí de recuperação. Primeiro 1 ano e meio, assim, seu osso ainda tá cicatrização ou remodelamento, ele ainda não tá 100%. Né? E é uma área que não sofreu só dano ósseo, né? Ele sofreu danos de tecidos moles também, por causa do impacto. Então fica uma área, um soft spot que a gente chama, né? Uma área sensível. Isso daí é tempo, meu. Com o tempo isso melhora. Marcelo Ueda. Retocolite ulcerativa. Uso corticoide ocasionalmente. Acho que salazarina, né? O quão isso atrapalha na hipertrofia e posso hormonizar? Marcelo, se você está usando corticoide, eu acho meio ruim hormonizar, viu? Porque só o corticoide já aumenta a resistência periférica à insulina, tá? Então não faz muito sentido. Você tem desempenho para você treinar? Você treina forte, você... como é que fala? Você
Você consegue realizar grandes quantidades de trabalho? Se você não conseguir, não faz muito sentido você hormonizar. Agora, tem também um viés, né? O corticoide, ele inibe a secreção de testosterona. Então, você precisa fazer uma rotina no seu médico para ver também como é que está o seu sistema hormonal. Tetel, contenção de danos usando esteroide. Tetel, principalmente cardiovascular, né? Vai ter alteração no coração, vai ter alteração no endotélio. Então a coisa principal que a gente faz é ajuste cardiovascular. Isso faz muita diferença. Aniceto Bicas. Chegando aqui agora, quais os benefícios da dose diária de arginina recomendada? Não existe dose diária de arginina recomendada, Aniceto. Né? Ele é um suplemento que você pode usar ou não, mas que não necessariamente você consumir todo dia vai te ajudar. O que pode mudar antes do treino, você tomar aí a partir de 800 miligramas, vai melhorar o que é teu recrutamento vascular. É interessante. Né? Mas não pensa que é uma coisa mágica, que nada em suplementação é, viu, meu? Matheus Desidério. Comecei a treinar agora, não faço dieta. Tô 76 quilos, sou ecto. O que acontece com o meu organismo e estética se eu abaixo o consumo de açúcar consideravelmente? Na verdade, o que acontece é... O que foi, Arnold? O que acontece é só coisa positiva, cara. Não tem nada ruim em você fazer isso. Vem cá. Vem cá. Vem. Açúcar é uma coisa que você... Tá brincando comigo. Açúcar é uma coisa que você não precisa consumir necessariamente. Não é um nutriente essencial, né? Se você puder cortar, recomendo. Fernando Savino. Hoje é meu aniversário, grande coisa. Estou comemorando com muita saúde um novo estilo de vida e você tem participação no resultado. Aí sim, parabéns. Né? Novo estilo de vida, gosto muito. Tá? Então, parabéns para você, Fernando Savino. Todo dia, 7 da manhã no banho. Fernando Augusto. Namorada terminou um relacionamento longo comigo. Como volto pro treino e estudo pro vestibular? Puta que pariu, Fernando. Tua namorada terminou com você no ano do vestibular. Nó. Aí é complicado, hein, parceiro? O que eu vou falar pra você? Você tem que retomar as coisas devagarinho, né? Então começa treinando devagarinho, né? Vai pra fazer 15, 20 minutos, faz tipo um bíceps, um tríceps. Não queira treinar tudo na vida nesse dia, porque não vai ser legal, tá? É na manhã. Bruno Bartolic. Tenho 44 anos, sou professor de yoga, onívoro, dou várias aulas por semana. Quais alimentos e protocolos você recomenda para uma boa recuperação de tendão e articulação? Abraço da Dinamarca. Bruno, não existe protocolo, tá? Agora, se você só tem atividade física em relação a yoga, ou a yoga, lembra que a yoga ela é baseada em contrações isométricas, né? Você precisa ter alguma coisa que seja isotônica. Então, pelo menos aí umas 3 vezes por semana você precisa fazer musculação. De preferência nos dias que você não dê aula de yoga. Tendão e articulação, ela melhora com o movimento. Então, né, a dica está dada. Eu acho que a yoga ela ajuda a ter mobilidade. Então, ótimo. Né? Tendo mobilidade, excelente. Mas precisa de força também. Então, acho que precisa aí umas 3 vezes por semana uma musculação. E alimentação, claro, de preferência alguma coisa na casa de 2,2 gramas de proteína por quilograma de peso corporal. Tá? Marcos Rodrigues. Quando eu tomo creatina, me sinto um pouco enjoado. É normal? Também me sinto o mesmo quando tomo whey. Creatina, não.
mas o whey pode acontecer sim. Gislaine Marini, 42 anos, 1,73 m, 88 kg. Física médica em radioterapia, 60 horas por semana. Bariátrica tem 12 anos. Ganhou 8 quilos no último ano. Bipolar em tratamento há 1 ano. Estou com Nutri fazendo limpeza e modulação intestinal Food Maps. Personal 3 vezes por semana, tem 100 dias. 3 quilos fora. Tá num ritmo bom? Gislaine, desde que você esteja perdendo gordura, o ritmo tá ótimo, tá? Lembra que bariátrica, né, a gente tem um pico aí de retomada de peso depois dos primeiros 2 anos. Né? Isso por quê? Porque a pessoa precisa ajustar o que são as rotinas dela em relação ao comportamento, que é o importante. Então, além de fazer modulação intestinal de Food Maps, né, você precisa ter um trabalho de comportamental, né? Principalmente se você tem transtorno bipolar e está em tratamento há 1 ano. Né? Você precisa achar esse caminho aí. E fazer terapia ajuda muito, de verdade. E por quanto você estiver perdendo peso, tá ótimo. A única coisa é, não caia no erro de, tô perdendo peso, vou relaxar. Meu pai falava uma frase que era assim, sustenta o fogo que a vitória é certa. Então você não para de fazer dieta até você chegar no peso que você precisa chegar. E quando chegar, continua a dieta. Simples assim, você já vai estar acostumado e a coisa precisa ser mantida. Daniel Afonso optou por jantar 7 da noite, mas às 10 já está com fome. Posso comer uma fruta ou melhor segurar até outro dia? Daniel, se você sente fome, precisa comer alguma coisa, né? Eu acho que... Oi, filho. Eu acho o seguinte, fruta é legal, né? Mas você precisa de alguma coisa proteica também. Vem, Arnold. Vem cá. Vem, papai. Gatão, gatão. Vem, gatão. Senhorita do bem. Fratura cominutiva no processo posterior do talos esquerdo, mais fratura cominutiva de calcâneo direito, mais platô tibial esquerdo. Há 6 anos. Fiz muita físio, mas ainda sinto. Acho possível voltar a treinar pernas pesadas? Talos, astrágalos. Sabe, senhorita do bem, o problema é assim, é um osso complicado, tá? E fratura cominutiva do calcâneo também é muito complicado de tratar, porque realmente o calcâneo, ele esfarela, né? A gente tenta usar uns tipinhos de placa lá e parafuso, mas é muito difícil. Então, o que eu posso te falar, né? O caminho desse é longo, né? Uma fratura comum, você vai sentir ainda ela te incomodar 2, 3 anos. Uma fratura de talos, né? Principalmente quando talos com calcânio, né? Ela pode causar uma sequela que é a artrose precoce, né? Vai te dar muito mais trabalho. O que foi, filho? É o Arnold aqui, ó. Vem cá. Tá em cima da mesa reinando, né? Ele gosta de ir em cima da mesa reinar. É um bicho engraçado esse. Bem figura. Mas respondendo a sua pergunta de forma direta, senhora do bem, é possível treinar pesado, mas você tem que ter conforto, né? E se você estiver desconfortável, não vai dar bom. Pedro Bertacchini, 20 anos em novembro, fiz cirurgia de apendicite, em quantos meses posso voltar à academia? Pedro, normalmente 2 meses, cara. Eu nunca vi nenhum gastrocirurgião suspender o treino de um paciente que passou por uma apendicite por mais de 2 meses. Rafael de Freitas Oliveira, quanto tempo preciso esperar após o consumo da creatina para poder ingerir café, sem que atrapalhe a absorção da creatina? Não é bem absorção, Rafael, é ação, né? Que eles competem no sarcoplasma da célula. Cara, o que foi, filho?
Tá carente hoje, gatão? Tadinho. Então a gente fala aí, 4 horinhas. É um tempo interessante. Flávia Vieira, bom dia, obrigado. Cleidson Farias, 38 anos, 1,84m, 126 kg. Preciso fazer a LCA e o médico disse só vai fazer quando baixar o peso. Precisa de cardio todos os dias? Não. Precisa de dieta, Cleidson. Rafael Augusto, trabalho na área de saúde, mas não tenho tempo de sono útil. Consigo dormir no máximo 5 horas por noite, isso atrapalha muito o ganho de massa. Atrapalha, Rafael. Precisava conseguir fazer pelo menos aí umas 7 horas. First impression. 30 anos, fiz hip replacement há 30 semanas. Qual a tua opinião em voltar ao esporte? BJJ. Minha página mostra minha recuperação para pessoas interessadas no assunto. E o jiu-jitsu é meu maior orgulho. Também o meu. Mas, olha só. 31 anos, fazer uma prótese de quadril, meu. Que jovem. Estranho. O que te aconteceu, né? Mas a priori, dá para voltar sim, né? Com restrições, mas dá para voltar. Pessoal, vou bater aqui 1 hora de cardio, 59 minutos, 40 segundos. E aí, considerações, teve artrite de quadril com 12 anos. Putz, isso é chato pra caramba. Bom, poder pode, mas você tem restrição de movimento, senão você pode luxar o quadril, né? Porque a prótese tem uma limitação, tá? Mas aí, pessoal, já deu 1 hora de cardio, eu preciso treinar, são 8 da manhã. 9 horas precisa estar pronto aqui. Domingão com a família, né? É super importante. Aliás, desconheço coisa mais importante que isso, tá? Que vocês tenham um ótimo domingo, um excelente domingo, que vocês tenham tranquilidade, serenidade. E amanhã de manhã, 7 da manhã, a gente tá aí de novo, né? Porque banho não tem calendário, né? É ou não é? Beijo pra vocês, fiquem bem, fiquem com Deus. Se você não acredita em Deus, fique com a serenidade, ela funciona também. Paz no coração de todo mundo. E vamos que vamos, porque a minha semana começa no domingo. Também tem isso. Então eu vou treinar, ficar com a minha família e logo logo eu vou para a mesa estudar. Porque tem atividade. Beijo pra vocês. Com Deus.